Estamos ao vivo. Deixa eu conferir que hoje é a estreia. Hoje é a estreia, queridos e queridas, vascaínos e vascaínas. Essa é a estreia. Tem que dar um confere aqui se está tudo direitinho, mas essa é a estreia de Vascaínos para Vascaínos no canal do Pop Bola. Agora a gente tem diariamente o representante de cada time fazendo a sua participação, fazendo aqui, falando com a galera, os flamenguistas falando, o Tavares falando com os flamenguistas, o Frajola falando com os tricolores, o Lopes Maravilha falando com os botafoguenses e eu falando com os vascaínos. Todo mundo pode participar. Deixa eu dar um confere aqui se está tudo bonitinho, se está tudo funcionando como a gente pretende. E hoje eu tenho aqui a honra de receber. Aliás, a gente já estava batendo um papo aqui em off. Estamos batendo um papo aqui, estamos aqui ao vivo, legal, a galera já está chegando, é bom a galera já chegando. Estava batendo aqui um papo em off com ela, que eu já lancei a candidatura dela, porque a galera só fala de políticos, vascaínos, aquela coisa toda, aquela brigalhada que ela tem, que tem lá no Vasco da Gama. E, embora ela tenha participado de uma gestão, que é uma gestão que não funcionou muito bem, e a gente estava falando sobre isso, vamos falar um pouco sobre isso, mas vamos falar também de futebol, vamos falar muito de futebol feminino. Aqui um prazer receber mais uma vez minha querida Sônia. Sônia, um prazerzaço. Hoje você não faz mais parte da gestão lá do Vasco da Gama. É importante também, queria, nesse primeiro momento, porque como é um momento extremamente conturbado, né, porque o futebol, de fato, é o principal, né, a coisa que é o que mais chama atenção, a atividade que mais chama atenção no clube, e o futebol, principalmente o masculino, está muito mal. Vamos falar sobre o futebol feminino também, mas o futebol masculino está muito mal. E como você fez parte de uma gestão que é uma gestão, de certa forma, responsável por tudo isso, eu queria que, nesse primeiro momento, claro, já te agradecer pela presença, mas também falar qual era o seu papel, porque as pessoas pensam assim, essa mulher aí, a culpa do Pikachu não acertar um cruzamento é dessa mulher aí, a culpa do Castanho não sei o que é dessa mulher aí. As pessoas não conhecem muito bem como a coisa funciona. Eu queria, Sônia, que nesse primeiro momento, claro que você tem a responsabilidade também, teve a responsabilidade de fazer parte da gestão, mas é importante entender que cada um no seu quadrado. Boa tarde, Sônia, boa noite, obrigado mais uma vez pela participação e seja bem-vinda aí à estreia de Vascaíno para Vascaína aqui no canal Pop Bola. Bem, eu primeiro quero agradecer o carinho que você sempre me recebeu, né? É uma honra estar batendo esse papo com você, dizer para você que, na realidade, quando você participa de um grupo, se esse grupo erra, você erra junto. É para isso que você está dentro de uma gestão, né? Eu acredito que a gestão acertou em muitas coisas e errou em muitas, né? Como sempre, eu acho que na vida é assim. Mas a gente precisa defender a instituição. O que eu vejo no Vasco hoje é que as torcidas, de uma maneira geral, resolveram abraçar candidatos, ao invés de abraçar a instituição. Eu saí da gestão Campelo e hoje eu advogo, vamos dizer assim, para o Vasco da Gama. Eu defendo a instituição. Então, quando ontem eu vi que o jogo tinha terminado e que tinha sido uma lástima, né? E me deparei com a imagem do Castan, que é um cara que eu conheço pessoalmente, tive a oportunidade de conviver, e ver ele dar aquele depoimento, aquilo me deixou extremamente triste. Sabe por quê? Porque o Castan, ele tem uma história de vida lindíssima. Ele superou um câncer. Como é que uma pessoa que consegue superar um câncer não supera um problema que eu acho que pode ser resolvido a partir do fato de que você tenha que ouvir as pessoas? Eu acho que o que falta no mundo, dentro do Vasco, dentro do futebol, é que você precisa ouvir as pessoas. E eu acho que aquele desabafo do Castan é uma forma de você dizer assim, está na hora de parar, sentar todos os jogadores e vamos escutar o que eles têm para dizer.
porque eu acho que nós não estamos rebaixados ainda e dependemos deles para não sermos rebaixados. E precisamos do apoio da torcida, entendeu? Então, eu acho que é isso. Ô, Sônia, e aí? Agora a gente está falando sobre. Já entrou aí falando um pouquinho sobre o jogo de ontem. Ainda não falamos sobre o jogo de ontem, mas falamos um pouquinho aqui sobre o comportamento. Isso também realmente me chamou muito a atenção, o abatimento do Leandro Castan. Mas eu amplio isso que você está falando, não só em relação aos jogadores, em relação à própria torcida, e a gente tem visto isso. Eu consigo circular muito bem em todos os grupos, sejam eles favoráveis ao Salgado, sejam eles favoráveis ao Leven, ao Sérgio Frias, ao Campelo, ao Brant, todos que disputaram, de alguma forma, a eleição, e aí a gente eu nem entro no mérito. Mas o estatuto, eu também defendo o estatuto, sempre defendi o estatuto, embora antes de defender o estatuto eu também defenda o vascaíno sócio, porque eu sou sócio do Vasco, então quando fala de eleição híbrida, é porque, pelo menos hipoteticamente, a ideia era que preservasse a integridade física do sócio, de evitar do sócio ter lá, de manter o distanciamento social. A gente depois viu que não aconteceu isso também na sede do Calabouço, teve aglomeração lá do lado de fora com esse papo de online. Então, assim, eu estava falando isso até com você um pouco antes, eu não consigo ver quem são os mocinhos e quem são os vilões. Acho que todos têm razões, têm as suas razões, e todos também cometeram erros, e o processo eleitoral foi um processo que foi politizado, e aí cada um entendeu da melhor forma onde poderia levar vantagem e tal, enfim. E a coisa degringolou para isso. Então, o que eu vejo hoje, e aí, quando você coloca paixão, e o futebol tem isso, tem a paixão, e vira política, vira discussão de arquibancada, e muito. Agora, sobre esse seu discurso, né, dessa coisa de sentar e tal, isso não teria que acontecer também na própria política, os próprios grupos políticos, sejam eles... e eu não estou falando aqui que tem que ser uniforme, todo mundo concordar, não, acho que a oposição ela tem que existir, mas não precisa tentar, de alguma forma, trazer a coisa exatamente para isso que você falou, para olhar para o Vasco fica no meio, a instituição do Vasco da Gama fica no meio dessa loucura, e hoje eu disse isso no Pop Bola, eu tenho muito medo para o Vasco virar uma Portuguesa de São Paulo, porque ninguém se entende, Sônia. A gente não consegue, será que não consegue ampliar esse discurso, essa ideia de tentar todo mundo, de alguma maneira, olhar o Vasco da Gama? Olha, eu nunca tive problema de conversar com nenhuma das correntes políticas, graças a Deus. Eu sempre conversei muito bem com Brant, com Leven, com Salgado agora, porque é o presidente. Enfim, todas as correntes. Eu nunca tive problema, sempre conversei com o Eurico, entendeu? E acho que essa é a verdadeira política, né? Eu que trabalho dentro da política partidária, dentro do Congresso Nacional há mais de 18 anos, eu converso com todos os partidos, eu converso com todos os políticos. Eu acho que é assim que a política se faz. Às vezes, num determinado processo legislativo, um determinado deputado votava contra o meu segmento. Quando terminava a votação, eu estava no cafezinho tomando café com ele. Mas ele não votou contra você? Ele votou hoje, mas amanhã ele pode votar a favor. Por que eu vou brigar com ele? Entendeu? Então, a gente tem que respeitar as posições, as diferentes posições. E aí, você me pergunta, qual a sua função? Bem, a torcida diz assim para mim, o que essa mulher está fazendo aí na segunda vice-presidência? Por isso que o time está sendo rebaixado. Mas é a primeira vez que o time está nessa de rebaixa ou não rebaixa? E antes tinha uma mulher? Então, o problema, ele não começa nessa gestão, na gestão que eu saí, né? Segundo,
O que essa mulher faz? Quer dizer, é importante você ter uma mulher na gestão? Então, eu acho que as pessoas têm que conhecer antes de tecer comentários. Eu procuro entender o mecanismo para poder discutir. Você, para ter uma ideia, quando eu fui convidada a ser segunda vice, eu venho de uma carreira jurídica, né? O que eu entendi? Bem, eu tenho que fazer um curso para entender o mecanismo do futebol. Fui fazer um curso de gestão na CBF. E lá eu tive contato com jogadores, com preparadores físicos, com marqueteiros, todos ligados à área do futebol. Eu tenho formação, além de advogada, eu sou também formada em marketing. Então, trabalho na área social desde 2006. Então, quando eu entrei para o Vasco, eu pensei, bom, eu não posso ser preparadora física, eu não posso ser dirigente de futebol, não posso ser VP de futebol. O que eu posso agregar ao futebol? E aí eu tive a ideia de montar, junto com um grupo que lá já existia, um departamento psicossocial. E aí fui conversar com o gerente de base, o Brasil, e disse, Brasil, vamos aplicar esse case na base? Por quê? O que eu entendia? Eu entendia que o garoto que vem da favela, que vem de uma situação menos favorecida, ele precisava ser acolhido como um todo. Você não pode pegar um garoto desse, que tem problemas seríssimos de família, jogar num campo de futebol e exigir dele que ele ganhe, e ele tendo vários problemas em casa. Então, nós criamos o departamento psicossocial para que esses garotos pudessem ser ouvidos. E, junto com eles, nós ouvimos as famílias, e, junto com eles, nós ouvimos os funcionários, as famílias dos funcionários e, inclusive, alguns torcedores. Porque o futebol, ele é o todo. Se você fortalece o alicerce, a tendência dessa casa crescer estruturada é muito maior. Então, Sônia, nós fizemos isso. Ô, Sônia, e isso, já que a gente, como está falando sobre isso, porque dessa coisa do comportamento, por que disso, né? Porque eu ontem até estive conversando com meu amigo lá, para qual eu mando um grande abraço, o Emerson Rocha, do canal Atenção Vascaínos, e a gente estava falando sobre isso, que o time do Vasco da Gama não é um time que, pelo menos, se você olhar no campeonato, você vai ter pelo menos, sei lá, talvez 8 ou 10 outros times que têm um elenco que não são elencos muito melhores ou melhores, são elencos até que se assemelham ao elenco do Vasco da Gama. E a gente percebe que o elenco do Vasco da Gama tem muita garotada. Por que isso não funciona? Inclusive, o Luxemburgo ontem até falou sobre a participação da psicóloga para conversar com os jogadores e tal. Qual é o grande problema? Por que os jogadores não estão conseguindo render? Por que os garotos... E aí eu entendo também que é uma pressão absurda, mas por que não está rendendo? O externo, ele influencia tanto assim dentro de campo, Sônia? Muito. Sabe por quê? Porque você imagina um garoto que sai da base e lá ele ganha 5 mil. Aí, de repente, ele passa a ganhar 30, né? E para ele é muito dinheiro, 30, né? Primeiro, a gente tem que dar um apoio a esse garoto para ele saber administrar esse dinheiro, né? Porque um garoto que ganha 1.000 e passa a ganhar 30, ele acha que ele todo dia, por exemplo, pode ir para um bar beber, pode ir para uma boate. Então, você tem que tratar o garoto desde a base e tem que haver uma continuidade no profissional, porque ele sai de uma realidade e passa por uma realidade maior. O Vasco não é um clube pequeno, ele é um clube gigante. Ele tem uma torcida apaixonada, uma torcida que merece todo o meu respeito, porque o maior patrimônio que o Vasco tem é a sua torcida. Então, a gente precisa escutar.
né? A partir do momento que o Castan fala, a gestão, a forma como o Vasco está sendo administrado, peraí. Então, precisamos chamar esses meninos, precisamos chamar esses jogadores para entender o que isso está diretamente afetando o futebol. Eu acho que escutar tem que ser uma prática constante. Quando eu entrei para o Vasco, o que eu pensei? Tenho que conhecer todos os departamentos, e fui. Eu bati em todas as portas. Porque não adianta você querer administrar um local onde você não conhece as pessoas. Então, eu procurei inicialmente conhecer essas pessoas. A partir daí, o que eu fiz? Fizemos uma reunião, eu conto isso constantemente, o Campelo reuniu várias frentes dentro do clube e eu acabei sentando na mesa das assistentes sociais. E aí eu perguntei, bem, como é que é o trabalho que vocês fazem com a família? Não, nós não fazemos. E aí, como é que vocês fazem com os funcionários? Não, o funcionário eu atendo dentro do banheiro. Eu falei, mas aqui ninguém escuta as pessoas? Não. Só os jogadores. Bem, mas e a família? Né? Tem jogador que tem problema de família. Você vai tratar o jogador e não vai tratar a família? E aí nós começamos a pensar em fazer um departamento psicossocial que hoje é referência para o futebol brasileiro. Então, a gente precisa levar esse departamento psicossocial para dentro do profissional. Não só a base precisa. O profissional precisa. Olha a fala do Castan. Ele falou claramente. Eu me sinto envergonhado. Então, olha só. Se ele se sente envergonhado, quantos ali dentro estão se sentindo nessa situação? Então, a gente precisa acolher, ajudar, mostrar para eles que eles têm condição. Inúmeros jogos nós assistimos e nós, ao final, dissemos assim, esse é o Vasco. Esse é o time do Vasco. Então, um dia o Vasco joga bem, no outro dia o Vasco não é o Vasco. Então, precisamos entender o que está acontecendo. Ainda mais por se tratar de um jogo que tinha o jogo de ontem tinha um caráter decisivo, na verdade, como todos os últimos jogos, principalmente em razão do posicionamento muito ruim que o Vasco está na tabela, e esses jogos em que tem esse caráter decisivo, a sensação que eu tenho, pelo menos, é que o Vasco não consegue se encontrar, o time não consegue se encontrar, e ontem, então, houve uma anulação completa, porque o que mais me chamou a atenção, e tenho certeza que mais chamou a atenção da torcida do Vasco, Sônia, é que não houve, assim, a gente quando vai disputar alguma coisa que a gente precisa, que tem uma cobrança, que tem uma pressão pelo resultado, você tem que fazer daquela maneira, é claro que muitas vezes você não vai conseguir, até porque a pressão é difícil de você lidar com ela, mas a sua reação é uma reação, na maioria das vezes, uma reação até de você extrapola, você às vezes até faz uso da violência, você briga, você xinga, você ofende, mas o Vasco ontem foi de uma passividade, os jogadores de uma ausência, né? Por como de um jogo tão importante, tão decisivo, e eu fiquei com a sensação também que o próprio Luxemburgo estava muito abalado. E ele, que é um treinador que a gente sabe que é extremamente experiente, é um cara cascudo, né? Casca grossa, competente, já demonstrou isso aí inúmeras vezes aí com a quantidade de títulos que ele tem. Mas é um cara ultrapassado e tal, mas é um treinador que conhece do que faz e está ali, já está no futebol há muitos anos. Mas a sensação que dá é que o grupo, o elenco, há um abandono, há uma desesperança. É possível mudar essa situação olhando pelo ponto de vista psicológico, Sônia? Porque o futebol, repito, o time do Vasco, a gente pode apontar aí com muita
sem viajar na maionese, pelo menos uns 8 times que se equivalem, se não são piores, se equivalem ao Vasco da Gama. Então, assim, o problema não é a bola, embora o time não esteja entregando muito. Mas é possível, há 3 jogos agora, o Vasco tem uma situação dificílima. Honestamente, perdi a esperança completamente. Mas é possível, ô Sônia? O que você acha? É super possível. Vamos colocar todas as psicólogas, assistentes sociais dentro do profissional para trabalhar. Temos que trabalhar todos os dias. Temos que fortalecer o emocional deles todos os dias. Eu me lembro que quando nós começamos nessa questão do cair, eu tive o trabalho de mandar uma carta para cada um dos integrantes do departamento de futebol. E essa mensagem dizia o seguinte: olha, a história do Vasco foi escrita até agora por todos. Daqui para frente, ela vai ser escrita por vocês. A gente depende de vocês para que essa história seja escrita de uma maneira diferente. E quando eu fui lá para me despedir deles, todos agradeceram, porque eu mandei desde o menino que toma conta da porta do CT até o treinador. Porque todas essas pessoas fazem do futebol o que o futebol é. Então, se você fortalece o menino da porta, o preparador, o massagista, o treinador, você fortalece os jogadores. Você não pode deixar ninguém abalado nessa história. A gente está com vocês. Vamos junto. Vamos conseguir. Sabe por que eu tenho essa visão? A pessoa vai dizer assim, ela está surtada. Não, olha só, eu tenho uma experiência de vida. Eu, há anos atrás, há uns 10 anos atrás, quando eu assumi meu cargo público, eu tive que ir para dentro do Congresso e eu achei que eu estava brigando contra uma instituição, né, pública. E quando eu olhei, eu, na realidade, estava brigando com todas as instituições financeiras. Quando eu entrei, os assessores parlamentares das instituições ficavam rindo. Ela vai brigar com a gente? Nós empatamos o jogo dentro do Congresso Nacional. Hoje, todos têm respeito por mim e eu tenho respeito por eles. Eu não tive medo. Na vida, quando o medo começa a tomar conta da gente, aí a coisa começa a ficar complicada. O que eu senti ontem quando eu vi o Castan falar? O Castan está com medo. Mas como ele pode ter medo se ele se superou numa doença grave? Então, a gente precisa trazer isso para uma realidade diferente. A gente precisa mostrar para eles, olha, vocês não são os piores. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir superar isso. Nós temos torcida, nós temos uma história. Precisamos virar esse jogo. E isso tem que ser com todos, com o massagista, com o treinador, com o faxineiro. Todos precisam acreditar nisso. Porque se Sônia, todos acreditarem, a gente consegue mudar. Sônia, a gente é claro que o mundo do futebol, você tem tem uma área, né, que você atua, tudo bem, você veio da área jurídica, mas você tem uma participação efetiva na área de psicologia, né, Social, psicossocial. Psicossocial, exatamente. Isso, o futebol, e aí entrando um pouco, né, nesse cenário de futebol, que ainda é um esporte extremamente machista, e a gente vê isso. Eu tenho feito os jogos, narrado os jogos das meninas, e acompanho pela Vasco TV ali os comentários, a participação, embora tenha melhorado muito, mas ainda existem comentários extremamente
machistas, horríveis. lamentáveis, mas o futebol ele ainda é assim. E aí, quando você fala, por exemplo, a gente entrar em contato com a família, mandar humanizar essas relações, porque o jogador de futebol, ele é humano, né? Às vezes a gente o trata como uma máquina. Eu acho que a gente deposita, e a gente deposita mesmo, eu também, porque como torcedor do Vasco, como torcedor, né, a gente sempre deposita ali no atleta, no clube de futebol, no time de futebol, toda aquela, né, todo o nosso lado emocional e tal. Mas são humanos. E não existe uma resistência, até do próprio atleta, de entender, não, essa mulher aí, vem falar aqui, vem dar autoajuda, vem me mandar não sei o quê. Isso não, o negócio é ali no campo, ser macho, dar porrada. Isso funciona mesmo, porque uma outra coisa também que a gente vê muita conversa, a galera comentando muito, é que o time do Vasco tem um exemplo clássico, que é o Thales Magno, que você olha para ele e você percebe que ele é um menino que é um menino de 18 anos, e um menino que não é um menino abusado, marrento, que bota o dedo na cara. E o futebol, ele tem esse histórico, né? O jogador marginal, bandido, é o jogador que é mais respeitado, que bota medo. Esse acompanhamento também, ele de repente não sofre essa resistência e não surte o efeito que deveria surtir, ô Sônia? É muito difícil trabalhar com essa área, tá? Não vou dizer para você que é uma tarefa fácil. Eu tive o apoio do gerente da base, depois conversei com o ex-presidente do Vasco, e você vê que o Sub-20 já deu resultado. Esse trabalho foi feito com todos os sub, mas o Sub-20 também recebeu esse trabalho diretamente. E olha o resultado que nós tivemos. Como não dá certo? A resposta está no resultado do Sub-20. Aquilo ali é um somatório de vários ingredientes. Futebol, psicossocial, preparação, enfim. Então, se você conseguir unir todas as pontas, o resultado é o resultado que nós tivemos no Sub-20. Por que isso não pode ser aplicado no futebol profissional? E muitos dos atletas vieram da base há pouco tempo. Então, lá, eles recebem esse apoio. Quando chega no futebol, tudo é cortado. Por quê? Então, nós temos uma psicóloga, a Maíra. A Maíra é uma excelente profissional. Nós tivemos contato com ela, sempre trabalhamos em parceria com ela, mas precisamos intensificar esse trabalho. Eu acho que esse trabalho ele tem que ser intensificado. Isso não é uma besteira. Não é uma besteira. Porque você quer ver uma coisa? Você está acompanhando o futebol feminino, né? Uhum. Você sabe que inúmeras meninas que estão jogando futebol feminino do Vasco trabalham de madrugada vendendo cachorro-quente para poder ter o dinheiro para ir treinar, para comer. A realidade é essa. Então, a gente precisa entender que todos esses componentes fazem do futebol um futebol forte. Precisamos fortalecer o futebol unindo todas as pontas. Quando eu defendo a questão da cota para as mulheres no futebol, não é para separar homem de lado e mulher do outro. Não! É a gente unir as forças. Aquilo que, de repente, o homem não tem uma sensibilidade para aquele trabalho, a mulher vai ter. E se nós unirmos as forças, teremos, com certeza, o resultado que tivemos no Sub-20. O resultado está aí, ó. O Sub-20 do Vasco ganhou um campeonato dificílimo. E por que a gente não vai ganhar?
Por que o Vasco tem que continuar sempre nesse problema? Vai ser rebaixado, não vai ser rebaixado. Todo ano essa história. Temos que fortalecer todas as pontas. Não adianta. A gente tem que ganhar campeonato. Ganhar campeonato temos que ganhar campeonato. Só que a nossa realidade, a gente sempre trabalhou na gestão passada, e essa vai ser uma continuidade, com uma dívida altíssima, que foi paga, parte da dívida foi paga. Precisamos pagar mais? Precisamos. Então, nós temos que estabelecer metas. Bom, investimos quanto? 3 milhões? Agora dá para a gente investir 5? E a torcida tem que entender que a realidade é essa. Agora, tem gente que gosta de escutar a mentira, né? Sabe aquele político que diz assim, se você votar em mim, eu vou te dar uma casa de frente para a praia, na Avenida Vera Soto. Aí o cara vai e vota. Quando termina a eleição, que o cara é eleito, infelizmente, houve um problema, não dá para dar. Então, a gente não pode trabalhar dentro de uma realidade que não é a nossa. Esse é o primeiro ponto, tá? A torcida não pode largar o Vasco. Vou deixar de ser sócio ou sócia porque o meu candidato não foi eleito. Com isso, você está dizendo, estou jogando a instituição Vasco da Gama para o alto. Não pode ser assim. O meu candidato inicial não foi eleito, mas eu vou continuar pagando. Independentemente de quem fosse o presidente hoje, eu ia continuar pagando a minha anuidade, a minha mensalidade, porque eu torço pela instituição. Sônia, a gente está falando sobre isso um pouquinho, sem entrar muito no mérito da política do Vasco. A gente sabe que é um imbróglio, você esteve lá dentro, embora você tenha feito parte da gestão e não diretamente com o futebol no que diz respeito à contratação de jogadores, essas coisas não era a sua área, mas obviamente que você tinha acesso ali a tudo que acontecia, as coisas, ou pelo menos ali as conversas, enfim, os entendimentos que aconteciam dentro de São Januário e com a gestão e com os candidatos e com todo mundo com os beneméritos, enfim, com os conselhos. Por que o Vasco não consegue? Por que o Vasco não consegue se organizar internamente para fazer isso? Também foi um papo que eu tive com amigos jornalistas vascaínos, e a gente falando sobre isso, e alguns, inclusive, muito revoltados, dizendo isso. O Vasco tem que ser rebaixado mesmo, tem que cair, tem que acabar e tal. O tamanho da indignação, porque o clube que não consegue fazer uma eleição, por que o Vasco não consegue fazer uma eleição, Sônia? Uma coisa que, teoricamente, é simples. Por que o Vasco não consegue olhar para dentro? Eu acho que o grande problema do Vasco é olhar para dentro. Ele tem que olhar para dentro, tem que olhar para si e ver assim, porra, isso aqui não está legal, isso não é legal, vamos ceder um pouquinho daqui, vamos tentar aqui. Por que o Vasco não consegue isso, Sônia? Porque eu acho que as pessoas precisam trabalhar também o psicológico delas, deixar o ego do lado. Eu faço terapia há 30 anos e eu indico terapia para todo mundo. Quando a gente começa a colocar o nosso ego na frente da instituição, já passou a dar um problema. Você não pode ter ego. Eu estou disputando uma eleição com você. Você ganha. Eu vou virar as costas para o Vasco e vou deixar de ser vascaíno e vou torcer para você dar errado. Eu quero mais é que todo jogo o Vasco perca, para ele se ferrar na gestão dele. Que vascaíno é esse? Então, eu acho que as pessoas precisam trabalhar o ego. Eu não tenho ego. Sabe por quê? Quando eu assumi o meu cargo público, eu resolvi ir para dentro das comunidades do Rio de Janeiro e ir para a casa das pessoas. Eu entrei na casa das pessoas de dentro das comunidades. Complexo Alemão, Manguinhos, todas essas comunidades. Sabe o que eu vi lá? As pessoas necessitadas
e que não têm nada, elas são felizes, com pouco. A gente não precisa ter muito, a gente precisa ter saúde. A pandemia veio para mostrar que a gente precisa ter saúde. Então, se o meu candidato não ganha, eu vou torcer para a instituição e para o lixo? De jeito nenhum. Eu combato isso. As pessoas dizem assim, puxa-saco do Campelo. Não sou puxa-saco do Campelo, eu sou agradecida ao Campelo pelo fato dele ter me colocado na gestão e ter dito, temos uma mulher na gestão. Isso eu vou agradecer ao Campelo o resto da minha vida. Porque quando você não é agradecido às pessoas, esquece, a tua vida não deu certo. Agora, não quer dizer com isso que eu vou torcer para o Salgado se dar mal. De jeito nenhum. Eu quero que o Salgado faça uma gestão melhor do que foi a minha. Sônia, por outro lado, na gestão do Salgado, por exemplo, por enquanto não tem mulher. Por que não tem mulher? Por que as mulheres não participam mais nas gestões dos clubes? A gente tem um exemplo, até um grande exemplo, que é lá no Palmeiras, né? Que é a Leila lá, que tudo bem, que ela é a mulher do dinheiro, né? Então a participação dela também tem muito por conta disso, até pela questão da grana. Mas por que não tem? Talvez até para quebrar exatamente essa mentalidade que ao longo de tanto tempo ela permanece dentro dos clubes de futebol e tal, e que muitas vezes acaba não dando a flexibilidade que se necessita para ter um diálogo, porque é diferente, né? O ambiente de político ele tem que ser completamente diferente do ambiente de competição, né? Por que as mulheres não participam tanto? Olha só, engraçado que eu tive a oportunidade de falar com a Leila dentro de São Januário, quando ela ganhou o campeonato do Palmeiras contra o Vasco dentro de São Januário. Então eu falei assim para ela, Leila, por que você não se candidata à presidência do Palmeiras? Aí os homens ficaram olhando para mim. O presidente, o vice, olhando para mim. Eu falei, acho que eu não devia ter falado isso. Então, a minha pergunta é a seguinte, por que os homens inviabilizam a entrada das mulheres na gestão? E aí, conversando com uma, conversando com outra, porque sabe o que acontece? Se uma mulher, dentro de um clube de futebol, levantar essa bandeira, ela, de repente, vai estar na rua. Agora, eu levanto a bandeira, sabe por quê? Porque eu não vivo do futebol. Eu sou concursada, tenho a minha vida, o meu cargo público. E aí, eu vendo tudo o que efetivamente as mulheres passam para poderem ter voz no futebol, foi que eu resolvi brigar por cotas, como é no caso da mulher, na questão partidária. E aí comecei a contactar deputados, deputadas, senadores e senadoras. E aí, deputado, o que o senhor acha da ideia? Aí contei o meu plano. Aí perguntava às deputadas. E aí pedi uma audiência ao presidente da CBF. Ele está fora do Rio de Janeiro, vai voltar. E quando voltar, eu quero sentar com ele. Porque, olha aqui, a CBF igualou o salário de mulheres e homens. Colocou uma treinadora mulher. Por que ela não pode apoiar cotas para as mulheres na gestão? Então, eu vou conversar com as mulheres do futebol, já tenho conversado, e muitas me apoiam. Sônia, obrigado, né? Tipo assim, você está brigando pela gente, porque a gente, de repente, não pode fazer o que você está fazendo. Se a gente fizer, a gente vai estar fora do futebol. Então, eu vou levar essa questão para ser discutida dentro do Congresso Nacional. Porque eu acho que se nós conseguirmos
unir forças. Aquilo que os homens são bons, eles vão desenvolver. Aquilo que as mulheres fazem bem, elas vão desenvolver. Se a gente conseguir agregar e incluir, nós vamos ter um futebol muito melhor, muito mais consistente, entendeu? E é isso que eu pretendo levar para o futebol brasileiro. Podem chamar de tia, de puxa-saco, de o que essa mulher está fazendo aí. É por isso que o Vasco está sendo rebaixado. Não tenho problema. Não me abalo. Eu não sou uma pessoa que tenha medo. A palavra medo, ela não existe no meu dicionário. Então, eu sou uma pessoa focada. Eu vou focar nesta causa e vou convencer aos homens, eu não vou brigar com eles, eu vou fazer eles entenderem a importância das mulheres junto com eles na gestão do futebol. É isso. Então, eu entendo que as torcedoras têm que fazer um movimento junto comigo, que os torcedores que entendem o que eu estou falando, que alguns não entendem, né? Tipo assim, não tratam bem a mulher em casa, vão tratar a gestora do futebol? De jeito nenhum. Então, é uma coisa cultural que vem de dentro de casa, né? A violência praticada contra a mulher, ela vem de dentro de casa. Aquilo que eu já conversei com você, eu fiz uma reunião com as torcedoras do Vasco quando eu entrei e fizemos tipo uma terapia coletiva. Então, vamos lá, gente. Qual é o tipo de violência que vocês sofrem? Aí elas começaram a dizer que a violência começou dentro de casa. Ou foi o pai, o tio, o avô. Então, o lugar onde elas tinham que ser acolhidas, elas eram violentadas. Aí eu fui para o time feminino. E aí, meninas, vocês sabiam que agora tem uma mulher aqui na gestão? Então, vamos lá. Vocês sabiam que existe violência psicológica? Aí tinha uma atleta de ponta do Vasco que dizia assim para mim, já sofri essa. Aí eu falava outro tipo de violência, ela também já sofri essa. Ou seja, do rol de violência, a menina tinha sofrido todas. E quando eu entrei para o Vasco, eu escutei assim das funcionárias. Graças a Deus tem uma mulher agora. Agora a gente pode falar. Eu achei que elas estavam exagerando, tá? Falei, gente, isso deve ser exagero, né? Depois, convivendo no dia a dia, eu vi que não tinha exagero em nada. Em nada. Sônia, isso no futebol feminino, isso não estou dizendo em relação à violência, mas isso é mais evidente, né? Porque, de certa forma, acho que há um estreitamento da relação, há uma proximidade, porque também no futebol profissional masculino, um jogador ele é muito blindado, né? O próprio clube, essa relação de proximidade com o clube é muito difícil. Até o técnico, muitas vezes, reclama que o próprio empresário impede uma aproximação do atleta. O atleta de fato, uma máquina. Ele está ali para jogar e acabou, e tem a orientação do técnico e tal, mas é muito blindado. É difícil. No futebol feminino é mais fácil de administrar isso, não? Não, mas no masculino também, porque existem alguns empresários que entendem a importância do trabalho, por incrível que pareça. Quando você tem um clube de futebol que dá esse suporte, o empresário diz assim, obrigado, você está me ajudando. Porque o empresário que tem a cabeça aberta, ele vai querer o melhor para aquele atleta. Então, eu acho que isso é um trabalho cultural que tem que ser feito dia a dia com cada integrante do futebol. Como eu pregava na minha sala da CBF. As pessoas diziam assim, que besteira, né? Pô, já vem ela aí falando da área social. A gente está preocupado aqui com marketing, com preparação física, com jogo.
E aí, no final, veio a pandemia. Olha que coisa. Aí a pandemia começou a mostrar que as pessoas começaram a ter problema de pânico. Estavam dentro de casa, convivendo com uma família que ela via poucas horas por dia, porque ela saía de manhã, só voltava à noite, e tiveram que passar a conviver com essas pessoas quase que 24 horas. Quantas separações ocorreram dentro da pandemia? Quantas? Quantas violências foram praticadas dentro da pandemia? Então, as pessoas começaram a entender aquilo que eu falava. Tanto que as pessoas dentro do meu grupo da CBF falavam assim, gente, realmente esse trabalho é um trabalho importante. Aí eu mexi com eles. Agora vocês estão entendendo que o trabalho é importante? Porque o Vasco continuou atendendo essas pessoas direto. Nós não paramos na pandemia de atender pessoas. Para você ter uma ideia, em 3 anos, nós atendemos 8 mil pessoas. 8 mil pessoas. Que vai do atleta ao torcedor. Tudo com relatório. Ô, Sônia, voltando agora um pouquinho de novo para o futebol e para o Campeonato Brasileiro, a gente, hoje é quinta-feira, o Vasco tem um jogo no próximo domingo. Dá tempo de recuperar psicologicamente os jogadores num curto espaço de tempo? Dá tempo. A fala do Castan tem que ser levada muito a sério. Chamem o Castan, os jogadores, façam uma terapia coletiva, escutem eles. O que precisamos? Vocês estão no Vasco da Gama. Vocês estão com a Cruz de Malta. Vocês Mas o Luxemburgo já não tentou fazer isso, Sônia? O Luxemburgo tentou dar aqueles no vestiário e tal, tentou, mas parece que não convenceu, ou pelo menos eles não conseguiram absorver. Será que a psicologia pode ajudar, além do treinador? Pode não, tem que ajudar. É para isso que existe a figura da psicóloga dentro da área profissional. Ela tem que estar ali todos os dias, em contato com todos eles. Eu acho que primeiro você tem que fazer uma terapia coletiva, escutar cada um deles. A partir daí, ela, como profissional, vai detectar qual o atleta que está mais abalado emocionalmente. É esse que a gente precisa trabalhar com mais intensidade. O profissional da área, quem está escutando eu falar, existem vários psicólogos na torcida do Vasco, psicólogas, eu tenho certeza que eles estão entendendo o que eu estou falando. Você consegue mudar a realidade a partir de um trabalho. Esse trabalho tem que ser intensificado até domingo. Você viu? Olha só, vamos voltar lá atrás. Há 3 anos atrás, quando eu entrei, eu consigo visualizar a imagem de um menino que era de um sub da base do Vasco, que ele chegava para os meninos dizendo assim, vambora! Isso aqui é Vasco! A gente tem que ganhar! Eu fiquei impressionada com aquele menino. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo dentro do Vasco, abracei ele. Então, a gente tem que dizer para o Castan, você tem que fazer o que esse menino está fazendo. Vambora! Isso aqui é Vasco, a gente vai conseguir. Vocês viram o jogo Vasco e Botafogo? O jogo foi ruim? O Vasco ganhou, né? Não foi um grande jogo, mas foi o Vasco. E o Atlético Mineiro, né? O Vasco jogou bem, talvez tenha sido né? Então, gente, como é que esse time não tem condição de virar o jogo? Isso é uma questão realmente que a gente, embora tenha feito partidas muito ruins no campeonato, existem outras, como foi o caso. Claro, não foram muitas, foram poucas, mas você não é o acaso, né? Quando você faz um jogo como fez contra o Atlético Mineiro,
realmente não dá para você entender como é que a coisa degringola de uma hora para outra, ou no jogo seguinte. É uma instabilidade absurda, porque quando você pega, e a gente tem um exemplo aí do próprio Botafogo, ele até teve um período no Campeonato Brasileiro que ele nunca chegou a fazer apresentar um grande futebol, mas era ao menos competitivo. E chegou numa espiral ali de desespero que o time não conseguiu, nesse segundo turno, por exemplo, ganhar de ninguém, o que é inacreditável. Entregou os pontos. Entregou exatamente. Os pontos. Nós não temos... O Vasco não pode chegar nesse ponto. Ele não pode acreditar que não vai dar. Ele tem que acreditar que vai dar sim e temos que fazer. Sabe por quê? Cada jogador tem que pensar o seguinte: eu represento um torcedor. Eu represento a família desse torcedor. Eu represento aquele torcedor que deixou de andar de bicicleta para contribuir com o Vasco. Vendeu a sua bicicleta. Então, eu sou responsável por cada torcedor. Eu não posso deixar a peteca cair. Eu vou brigar pelo gigante. Porque eu posso ir para dentro do campo jogar o futebol? Não posso. Se eu fosse, eu ia dar uma de louca, chutar a bola e ia ter que entrar aquele gol de qualquer maneira. Então, eles têm que fazer esse papel, eles têm que representar cada torcedor que está olhando para a tela da televisão. Ô, Sônia, agora indo lá novamente no futebol feminino, e eu estou falando disso porque fiz a estreia no Campeonato Carioca, já fiz, na verdade, 3 rodadas do time do futebol feminino, e é muito bacana, inclusive, o trabalho que tem sido feito pela Vasco TV em relação a isso, né? É um trabalho, inclusive, pioneiro, porque a gente sabe que o futebol feminino é um futebol que não tem um incentivo, não tem 1/10 do investimento que o futebol masculino tem. Mudando radicalmente de assunto, e dentro das conversas com as meninas, e eu estive conversando com uma ex-jogadora que faz lá, que é hoje jornalista e que faz as transmissões comigo, e ela fala sobre a importância de não comparar o futebol masculino com o futebol feminino. E claro, até por uma questão cultural, é difícil de você comparar, porque é óbvio, né? Quando você tem o futebol masculino, a base, desde criança, o moleque já ganha uma bola, já vai jogar, e as mulheres, até por uma questão cultural, não funcionam dessa maneira. E ela estava falando sobre isso, que é importante não comparar, porque se você comparar, a tendência, obviamente, é você diminuir um tipo de... um esporte em detrimento ao outro, né? Então a gente tem visto, e aí eu comecei a perceber isso sem essas comparações, e comecei a perceber que há, de fato, uma competitividade muito grande no futebol feminino, claro, né? Não tomando o futebol masculino como referência. Agora, você consegue enxergar a possibilidade do futebol feminino, e aí nós estamos falando de Vasco, porque vestir o Vasco é o Vasco, está representando o Vasco, não tem essa de masculino, feminino, cuspe a distância, bola de gude, é o Vasco. Você consegue enxergar uma possibilidade para essas meninas do futebol brasileiro conseguirem chegar a um nível, por exemplo, dos Estados Unidos, onde a prática do futebol feminino é muito importante? Eu não só acredito, como... infelizmente, o ano passado foi um ano de pandemia, eu não pude colocar em prática um projeto que eu tenho, onde eu ia conseguir viabilizar um projeto onde essas meninas iam conseguir fazer uma atividade e se autossustentar para que elas pudessem tocar o futebol de uma forma muito mais profissional, sem se preocupar em dormir 2 horas da manhã, porque estavam vendendo cachorro-quente. Não é que eu estou desmerecendo a menina que está vendendo cachorro-quente, de forma nenhuma, eu vim de baixo, né?
Eu vim de uma família de pessoas que não tinham situação financeira. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte: eu acredito sim, acho que nós vamos despontar sim com inúmeras jogadoras de ponta a nível Brasil, né? A gente tem Corinthians, que tem várias meninas que se destacam. Eu tive a oportunidade de estar em São Paulo participando de uma reunião onde lá estavam ex-jogadoras, técnicas, pessoas ligadas ao futebol feminino, e eu vejo que há um potencial muito grande. Nós não precisamos comparar feminino com masculino. A gente precisa brigar para que elas tenham o mesmo viés de incentivo que eles têm. Ponto. É isso. É isso que a gente precisa fazer. Agora, quanto à competência, quanto à estrutura do futebol como um todo, olha, eu fiquei assim perplexa de participar de um evento em São Paulo, na federação, e observar o profissionalismo que tem por trás do futebol feminino. Então, eu acredito, sim, e assino embaixo. O que depender de mim, as meninas terão todo o apoio possível e imaginário. Ô, Sônia, agora voltando, mudando novamente, mais uma vez, a gente mudando o foco da coisa e voltando para o futebol, e aí falando mesmo do jogo de ontem, e de uma maneira em geral, você falando da CBF, que você atua ali na CBF, e a sua área jurídica, embora não seja, acho que não é jurídica esportiva, mas como é que você vê, por exemplo, hoje saiu, a gente estava acompanhando aí os noticiários, e saiu que o Vasco é o clube mais prejudicado, não vou colocar a palavra prejudicado, mas é o clube onde as intervenções do VAR, elas são mais frequentes e costumam ser sempre contra o Vasco. Você sabe dizer se existe, como é que funciona isso? Existe na época lá da gestão do Campelo, embora não fosse a tua área, existia uma representação jurídica ali que e isso funciona, bater na porta, mandar um ofício, isso funciona de alguma coisa? Existe alguma atitude mais radical? Porque a gente viu, por exemplo, no jogo contra o Bahia, que houve ali a expulsão do Castano, houve a expulsão do Benítez, e aí depois a CBF se pronunciou lá com o Gaciba, que erraram, etc. No jogo seguinte, na rodada seguinte, o mesmo juiz estava lá apitando o jogo e fazendo lambança. E funciona isso? Isso adianta uma representação jurídica, um ofício? Acontece alguma coisa? Olha só, nós fizemos e a representação foi acolhida, né? Só que, na prática, o que acontece? A gente não vê acontecer, né? Então, eu entendo que isso não pode ser uma briga de um clube de futebol. Isso acontece muito com o Vasco. Mas amanhã pode acontecer com outro, né? Então, eu entendo que todos os presidentes de clube deveriam se unir e pedir uma reunião dentro da CBF e eles criarem regras junto com a CBF para impedir que isso aconteça. Tipo, o juiz errou de forma grave. Sônia, mas mesmo os que estão sendo beneficiados, porque tem uma turma que está sempre sendo beneficiada. O Vasco não, o Vasco está sempre sendo prejudicado. Por isso que eu acho que não tem. Eu acho que os clubes, na verdade, cada um pensa no seu interesse, né? Mas acontece que a gente não pode pensar assim. Então, eu acho que o Vasco, se ele é o mais prejudicado, ele tem que encabeçar um movimento para que isso pare de acontecer. Tem que haver a iniciativa. Você tem que dar o pontapé inicial. Você não pode assistir as coisas erradas acontecerem e achar que é normal, né? É normal. O Vasco é o mais prejudicado. Coitadinho, a gente vai ficar sempre na condição de coitadinho? Somos coitadinhos, nós somos o mais prejudicado. Não, nós temos que bater na porta da CBF
e dizer para o presidente da CBF como é que vai ser isso aí. Não tem condição da gente continuar assim. Nós temos uma das maiores torcidas do país. Então, a gente tem que se colocar, tem que se posicionar. Na vida, quem não se posiciona é tido como coitadinho, não tem voz. A gente precisa ter voz, a gente precisa bater na porta, a gente precisa fazer movimentos. E é importante dizer também que, claro, que a gente também não pode colocar só na conta do VAR, né, a campanha do Vasco, o time do Vasco. Não, lógico que não. Lógico que não. É um conjunto de problemas, né? É um conjunto de problemas. Nós temos a questão financeira, temos a questão de que, claro, que a gente não pode contratar jogadores de ponta. Ah, mas o clube tal está contratando 10 jogadores de ponta. Tá bom, e no final, como é que vai ser? Como é que ele vai pagar essa conta? Daqui a algum tempo, como é que vai ser o clube? A gente quer ver o clube na Série D porque não conseguiu pagar nada? Ou a gente continua pagando as nossas dívidas, logicamente, saindo dessa questão de toda hora estar na zona de rebaixamento, pelo menos se manter na metade da tabela para cima, e daqui a algum tempo, quando a gente tiver as contas, vamos dizer assim, equilibradas, a gente conseguir disputar de igual para igual, porque nós somos um gigante. Nós não somos um clube que não temos torcida. Nós já provamos o que é a torcida do Vasco. Ô, Sônia, estou abrindo aqui para as perguntas, claro, para perguntas legais, né? Tem muito bobalhão, como sempre, mas eu já estou acostumado com os bobalhões, fazendo comentários imbecis, mas eu abro aqui para a galera aqui perguntar, e pode perguntar qualquer coisa. Aqui tem o Yuri, o Yuri Pagotto. Boa noite, Calheiros, eu sou botafoguense, te digo que até os clubes de menor poder aquisitivo como os nossos não se unirem, nunca sairemos dessa situação vergonhosa. Deixa eu ver aqui. O que tem? Tem outra aqui que é legal, que também dá para botar. Ó. Paulo Roberto Nogueira diz o seguinte: Vanderlei Luxemburgo perdeu o vestiário. O que acham? Sônia, você que esteve lá dentro e conhece toda essa turma, você acha que pode ter acontecido isso? Porque ontem o comportamento foi um comportamento inacreditável que aconteceu ontem. Você acha que pode ter tido algum problema? Porque o Luxemburgo é um treinador, eu até acho engraçado isso, porque eu estava ontem no jogo das meninas, o treinador das meninas, o Tony, a gente tinha um microfone posicionado próximo ao vestiário e o Vasco saiu no intervalo do jogo, perdendo de 1-0, a equipe dos Pérolas Negras, lá de Resende, perdendo de 1-0, e a gente ouvia o esporro que ele dava no vestiário, né? E a gente até, na transmissão, falando assim, o treinador do Vasco está na bronca e tal, né? E a gente tem essa coisa, com as meninas, enfim, que tem essa coisa da geração mimimi também e tal. E o Luxemburgo é um treinador que ele não alivia, né? Um treinador que ele não tem esse negócio de meias palavras. Você acha que isso pode ter acarretado algum problema, como o nosso amigo comentou aqui, ou isso é bobagem? Não, eu não acredito que o Luxemburgo tenha perdido a mão. Eu acho que ele é um treinador que é muito respeitado pelos meninos, muito. Ele é um cara comprometido, e eu sinceramente, não sei explicar para você o que aconteceu ontem, e vou dizer para você que fiquei bastante preocupada, porque a fala do Castan me deixou assim extremamente preocupada, tanto que eu fui para minhas redes sociais mandar uma mensagem para ele: não desista, né? Nós estamos aqui torcendo, dependemos de vocês para que o clube não caia, porque não há interesse que o clube caia, não é só porque a gente vai cair, é porque a gente perde inúmeros investimentos que vão prejudicar a vida financeira do clube. Então, a gente precisa investir
e acreditar que esses jogos que estão por vir, o grupo vai tomar para si essa batalha, e eu tenho certeza que a gente precisa apoiar e fazer com que eles acreditem que a gente pode virar esse jogo e a gente pode sair dessa zona de rebaixamento. O Diego Vilela está falando aqui, está faltando vontade para esses caras, pode perder, mas tem que correr. Isso eu concordo, eu acho que tem que dar sangue. Isso aí. Tem jeito. Aqui tem, deixa eu ver aqui, a galera aqui. Deixa eu ver aqui. Tem essa aqui que eu vou colocar aqui. Pergunta para a Sônia sobre relação Campelo e Salgado. Luiz Silva está perguntando aqui, porque muito se fala aí nos bastidores que tem aí, que houve um ajuste ali. Não sei se a Sônia quer falar sobre isso. Não, eu posso falar. Olha só, o que quando a gente perdeu a eleição, né? A gente perdeu a eleição, tivemos 300 votos. Bem, o que vamos fazer? Vamos ser imparciais, né? O Campelo chegou e disse, vocês estão liberados para votar em quem vocês quiserem. Né? Quem apoiava o Campelo foi liberado para votar em quem achasse melhor. Né? Aí o grupo votou no Salgado. Vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva, porque a gente tem que ser coerente, né? Eu acho que na vida não adianta você pregar um dia uma coisa, no dia seguinte você esqueceu que você pregou. Então, a gente tinha um conselho deliberativo completamente inviável. Eu passei 3 anos tentando fazer as pessoas entenderem que cada atitude deles no conselho deliberativo implicava na destruição do clube. Aí eu pergunto, eu posso votar nessas pessoas que passaram 3 anos tentando me destruir? É uma incoerência. Agora, se essa pessoa tivesse ganho, eu ia apoiar. Porque eu preciso apoiar a instituição. Então, não existe essa coisa. Houve um acordo. Vamos acordar aqui. Porque, olha aqui, gente, o voto não foi nosso, né? A pessoa que ganhou teve 1.000 e poucos votos. A pessoa diz assim, não, mas o outro candidato foi mais votado. Não, todos os 3, Brant teve voto, Leven teve voto, Salgado teve voto. Todos tiveram voto. Quem teve mais voto? Bom, na eleição primeira, pela apuração, Leven. E a segunda, Salgado. Aí foram para a justiça. A partir do momento que você entrega a discussão para o campo do judiciário, você tem que respeitar a decisão. Aí vira técnico, aí é complicado, Isso é verdade. Lamentavelmente, entendeu? Então, não tem esse negócio. Se o Leven tivesse ganho, nós iríamos fazer a transmissão? Sim. Eu, inclusive, tanto conversava com o Salgado quanto conversava com o Leven. Mandei o WhatsApp para o Levenciano, dizendo do trabalho, porque, para mim, era indiferente. O que eu quero é um Vasco forte. O que eu quero é não ter mais problema com o Vasco na zona de rebaixamento. Então, eu preciso torcer para que dê certo. Aqui a Crislane também participando. Graças a Deus que o futebol feminino está crescendo cada vez mais. Tem muitas meninas que jogam mais do que homens. E é verdade, tem as meninas que jogam muita bola mesmo. Deixa eu ver aqui a galera aqui participando. É legal. As pessoas podem... Aqui o Luiz Silva. Valeu, Calheiros, pela pergunta. Infelizmente, nosso Vasco agoniza e a política interfere, sim, dentro de campo. A gente estava falando, inclusive, sobre isso aqui. Tem aqui também, deixa eu ver aqui... Aqui... O Vasco da Gama precisa, desde já, de reconstrução, independentemente de Série A ou B, é muito melhor que seja A, claro, é preciso renovar todo o clube, desde a administração até o time, chega dessa vergonha em campo. Eu também acho que
Eu acho que, na verdade, a grande mudança tem que partir do próprio vascaíno com a mudança de mentalidade. Isso né? aí. A mudança de mentalidade. Se não houver a mudança de mentalidade e ficar aí com esse ranço de anti-salgado, anti-Leven, anti-Eurico, anti não sei o que, a política do ódio, a gente não vai conseguir sair do lugar. Sair do lugar. Pelo menos, eu não consigo enxergar a política dessa forma. Acho verdade. Que a gente estava falando isso até antes aqui, a política, ela é claro que no futebol é muito diferente, né, Sônia? Porque no futebol tem o fator paixão. É muito difícil a gente assistir, como foi ontem, uma derrota do jeito que foi, por 3-0, o Vasco numa situação extremamente complicada, e a gente não tentar achar culpados, a gente não enfim, tentar botar na conta do presidente, do não sei quem, do treinador, enfim, quanto maior na hierarquia, mais responsabilidade, que é de fato, mas a gente canaliza, né, a nossa bronca para isso, porque tem o fator paixão. Mas é importante tentar entender que no cenário político ele não pode misturar uma coisa com a outra. E aí, só através do debate é que a gente vai conseguir, de alguma forma, melhorar as coisas. Deixa eu ver. Evoluir, né? Evoluir. Subir um degrau na evolução. O Diego Vilela aqui chega de contratação de baseada, que eu não sei o que é contratação de baseada, Diego, mas imagino que deva ser contratação meia boca. Pega 3 jogadores vencedores, igual em 2011, começamos mal, contratou jogador com mente vencedora e disputamos tudo. Isso é legal da gente falar, porque isso é uma coisa também que eu já falei, inclusive em alguns canais que eu participei de live, Sônia, que é exatamente isso da mentalidade vencedora. A gente tem os líderes no Vasco hoje, jogadores que são líderes do grupo e tal. Você tem o Fernando Miguel, você tem o Leandro Castan, você tem o Pikachu, você tem o próprio Henrique. Mas é importante dizer o seguinte, o Fernando Miguel, com todo o respeito que eu tenho ao Fernando Miguel, que acho que inclusive falhou ontem, mas é aquilo, o goleiro, a situação dele é sempre muito complicada, porque ele também já salvou inúmeras vezes o Vasco, mas ele, por vezes, oscila. Inclusive, ele já tinha falado isso, numa entrevista, ele até tinha falado isso, e é claro que o goleiro ele é muito mais notado, porque é o goleiro, né? Porra, o erro dele compromete tudo, né? Mas se a gente for analisar, por exemplo, o Fernando Miguel não é um goleiro que carrega, que tem um estofo de goleiro campeão de muitos títulos. O Pikachu não é um jogador que ganhou muitos títulos, o Henrique muito menos, o Castan, ele é o jogador, e por isso talvez seja inclusive o capitão, e por isso que inclusive também a gente se surpreende com a declaração dele ontem, mas é um jogador que tem uma passagem internacional, etc, etc. Tem isso, Sônia, de você trazer, é importante contratar jogadores que venham, e eu me lembro do Alec Gol, quando veio para o Vasco, em 2011, 2010, sei lá, e ele falou, vim para ser campeão no Vasco. Tem isso do jogador chegar no Vasco e falar assim, pô, esse cara, ele vem, eu venho, mas eu não tenho a mentalidade campeã. É importante observar isso? Olha, é importante você observar isso, mas vamos pensar aqui. Nós temos o Cano, é um senhor jogador. Agora, vamos lá, eu contrato o Cano, Benítez e mais 2. Mas se o grupo não tiver essa consciência, o trabalho é coletivo. O jogo de futebol é um jogo coletivo. A gente precisa entender que todos têm que estar na mesma sintonia. Porque você pode contratar um cara de ponta e o grupo não entender, não conseguir assimilar a importância do que é o Vasco da Gama. Então, esse trabalho ele tem que ser coletivo, aquilo que nós começamos a conversar no início e que eu venho pregando. O trabalho tem que ser diário, ele tem que ser individualmente e coletivamente. Você tem que ouvir o grupo, você tem que trabalhar o individual e o coletivo. Eles têm que entender o que é o Vasco da Gama. Eles têm que entender o que é
a torcida do Vasco, a importância de você passar pelo Vasco da Gama? Olha, você, para ter uma ideia, eu sempre frequentei o Congresso. Antigamente eu entrava no Congresso e era conhecido como a registradora pública. Hoje, ninguém nem lembra que eu sou registradora pública. Ela foi a vice-presidente do Vasco. Você entendeu a diferença? Ela é a vice-presidente do Vasco. Não, mas eu vim aqui falar sobre segurança jurídica. Não, Sônia, tudo bem. Mas e aí, como é que está o Vasco? Me conta aí. E os jogadores? Você está entendendo? Eu deixei de ser a profissional que eu sou para continuar eternamente ser a primeira mulher a sentar na cadeira de gestão do clube. Então, isso é uma responsabilidade grande. E eu tenho que levar isso com responsabilidade. Então, eu entendo que todos os jogadores que estão hoje no elenco do Vasco têm que entender que eles têm que entrar ali como se fosse o último jogo da vida deles. E eles têm que ganhar. Eles não podem permitir que o Vasco seja rebaixado, porque cada um deles ali representa milhões de torcedores. Verdade, é verdade. Deixa eu ver o que a galera aqui participando. A galera pode participar mandando perguntas que a gente coloca aqui. Sempre, claro, obviamente, com respeito. Bobagem, eu não dou nem ideia. Até confesso a você que me irrita e dá vontade de falar um monte, mas eu não vou perder meu tempo, porque eu sei como funciona e o pessoal gosta de holofote. Eu não dou holofote para essa bobagem. Então, assim, a gente pode perguntar, pode criticar, a Sônia não tem problema nenhum. Não, lógico. Ela até porque ela é vascaína, está na bronca também, claro que está na bronca. Aqui, vou até colocar uma crítica aqui. Sônia está falando besteira. Jogador não quer saber de história de clube, não. Jogador gosta de dinheiro. É por aí, Sônia, é por aí. Tem isso também, mas não tem a coisa do jogador também olhar para a carreira dele e, por exemplo, o time ser rebaixado, isso ser uma mancha na carreira, até para o ego dele e para a própria valorização. Porque quando fala que é dinheiro, também o jogador que é, né, rebaixado, ele também perde dinheiro, né? Lógico, e vamos pensar aqui, a gente teve um exemplo, claro, o Gabriel Peck estava no profissional, voltou para o Sub-20, deu um show no Sub-20 e está dando um show no profissional. Você acha que algum jogador, eu quero ganhar dinheiro, ponto, e ser rebaixado? Eu quero jogar na Série D. Qual é a projeção que esse jogador vai ter? O passe, a valorização dele como profissional. Ninguém pensa dessa forma. Pelo amor de Deus, ganhar dinheiro é importante, sem sombra de dúvida. Mas eles precisam ganhar dinheiro e atrelar o ganhar dinheiro à questão profissional. Porque amanhã eles querem sair daqui para jogar num Barcelona da vida, eles precisam ser bem-sucedidos para poder serem convocados para fora ou para outro clube de futebol. Se eles não tiverem produtividade, eles vão ganhar dinheiro e vão continuar na mesmice. Vão terminar nos times pequenos, exatamente, menor investimento, é verdade. É verdade. O Maxson aqui está dizendo, Calheiro, será que o presidente tem contato com os jogadores? Porque parece que o time está sozinho, abandonado. O Campelo fazia isso, Sônia? Ele chegava lá no... Direto. É uma prática, é um hábito do presidente chegar no vestiário, falar e conversar. Sim, o Campelo direto. Não tinha um jogo que o Campelo não participasse e não estivesse dentro do vestiário. Ou para dar bronca, ou para conversar. O Campelo sempre foi muito atuante. Isso a gente não pode negar. Não pode negar. Quem disser ao contrário está mentindo. O Caio Rivera aqui está dizendo, Calheiro, sou tricolor, mas não acredito no rebaixamento do Vasco. Acredito que essa vaga vai ser do Bahia. Tomara. Calheiro, você acha que para a próxima temporada
o Lucha deve continuar. O que você acha, Sônia? Você acha que o Lucha deve continuar? Eu acho que ele deve continuar. Eu gosto muito dele. Ele é um cara profissional, ele é um cara que entende muito de futebol, muito, e a gente precisa do Luxemburgo ali dentro, entendeu? Eu acho que até para a reestruturação do clube, a gente precisa ter um Luxemburgo para opinar, entendeu? Eu gosto muito do trabalho dele. Ó, Luiz Silva, isso mesmo, Sônia, todos têm suas parcelas e os jogadores que têm mínimo de dignidade, tem que ter um mínimo de dignidade, pelo menos o sangue em campo. Porque também tem isso, né, Sônia? Uma coisa que se fala muito, mas a política atrapalha, o fator externo atrapalha, não sei o quê. De certa forma, tem também uma passada de pano nos jogadores. Porque, porra, o jogador também tem que ter responsabilidade, né? Não é só externo, tudo bem que a gente sabe problema de salário, tudo isso é muito complicado, é muito difícil. É óbvio, a gente trabalha e não recebe, claro que é ruim, é óbvio que isso compromete, mas não dá para você só pensar nisso também, passar pano nos jogadores, né, Sônia? Não, de jeito nenhum. Eu acho que a partir do momento que você assume uma função, você está lá porque você quer, né? Eu não ganho nada, problema seu. Você está lá porque você quer, né? Então, a partir do momento que você ganha, eu sou jogador de futebol de profissão. Então, o cara tem que se comprometer e dar o suor. Eu, por exemplo, se tiver que ficar trabalhando no meu local de trabalho até 9 horas da noite, porque eu tenho que entregar um trabalho, eu vou trabalhar até 9 horas da noite. Como? Inúmeras vezes eu saí do Vasco 9, 10 horas trabalhando para colocar as coisas em dia, coisas que eu tinha que dar o resultado, né? Nem sempre a gente gosta de determinados trabalhos. Eu me lembro daquele jogador que nós perdemos com problema de câncer na perna e que eu passei o dia dentro do INCA. Foi bom, Sônia, você ter participado o dia inteiro no INCA? Não, não foi bom. Não foi. É um ambiente, e principalmente a ala de criança, entendeu? Mas eu fiz aquilo com amor, que hoje, se eu fechar os olhos, eu me lembro do garoto e de toda a enfermaria, porque eu acabei conversando com todas as crianças, conversando com os pais, doando o meu tempo para aquele momento, entendeu? Então, eu acho que isso é comprometimento. Você pega alguma coisa para fazer, ou você faz direito e de forma comprometida, ou então você sai fora. Dá lugar para outro. É verdade. Olha aqui, deixa eu ver aqui mais a galera participando. Paulo Roberto Nogueira novamente. Se o Vasco cair para a Série B, acredito que haverá uma reformulação no elenco. Aí serão negociados jogadores para a Série B. A Sônia já falou isso também aqui, e a gente sabe disso, Paulo. Uma queda para a Série B financeiramente é péssimo. É péssimo. Um tiro na cabeça, quase, e aí não tem jeito. Se já está ruim na Série A, para você conseguir trazer jogador para, né, reforçar o elenco com a Série A, com a situação do clube, você imagina com a Série B que a receita cai, sei lá, talvez 80% ou mais. Deixa eu ver aqui o que a galera está comentando. Vou botar aqui uma piada aqui do nosso querido Jorge Alexandre, que a gente aqui, piada bacana, zoeira, a gente coloca, eu não coloco, ofensa e falta de respeito, comigo não tem ver, não adianta, mas o Jorge Alexandre está colocando aqui, boa noite, que vocês vascaínos preferem ganhar do Inter e ajudar o Flamengo no Octa, ele está contando errado, não sabe contar, mas é compreensível para o flamenguista, ou perder o jogo e colabora com a queda para a Série B, com alto risco de não voltar em 2022. Sejam sinceros, a pergunta do Jorge Alexandre, que é flamenguista. Eu já vou te responder, Jorge. Eu penso no Vasco, não estou nem aí. Isso aí. Eu quero ganhar. O Vasco tem que ganhar. Ganhar e vai dar. Já fizemos isso em outras oportunidades. Se eu não me engano, em 92, o Vasco ganhou do São Paulo e o Flamengo foi campeão. Então, o que interessa é o Vasco, não o Flamengo.
Eu acho que a Sônia acompanha o meu pensamento, né, Sônia? Não só isso, como também pensar o seguinte: precisamos fortalecer o futebol carioca. Eu quero todos os cariocas disputando a Série A. O Botafogo caiu, eu imediatamente mandei uma mensagem para a assistente social do Botafogo, disse: estamos juntos. Às vezes a gente precisa recuar para avançar. Então, o meu objetivo é que todos os clubes do Rio de Janeiro, grandes, estejam disputando os principais campeonatos do Brasil. Então, eu não vou pensar, eu vou perder para o Inter, para o Flamengo se dar mal. Não existe essa possibilidade. Eu vou ganhar do Inter para o Vasco não ser rebaixado. Eu penso igual a você nesse sentido. Vou ganhar do Inter para o Vasco ser rebaixado, mas eu não estou nem aí se o Flamengo for para a terceira divisão. Eu não estou nem aí. Esse discurso de negócio que os times cariocas, eu quero saber do Vasco, mas tudo bem, nisso a gente não concorda. A galera aqui, ó, o Jorge Alexandre, valeu, Calheiros, sou seu fã. Você é meu amigo, cara. Não tem negócio de fã, não, que fã parece que, esse negócio de idolatria. Você é camarada. Deixa eu ver aqui o que a galera está comentando, mais gente comentando. Daqui a pouco já vou liberar a nossa querida Sônia. É sempre um papo divertido aqui. Aqui, deixa eu ver aqui, o Luiz Silva, primeiro Vasco, depois atrás do time de lá. É isso aí, eu também acho. Tá certo. Aqui, o Luiz Silva, Sônia, você vai me desculpar, mas eu quero que o Flá se exploda. Eu também estou nessa aí. Aliás, a rivalidade é tudo, né? Deixa eu ver aqui. Aqui também, o Cristiano Barbosa, botafoguense. Boa noite, Calheiros. Tenho que falar uma coisa. Sei que o meu time é muito fraco, mas a CBF fez uma grande força para rebaixar o mesmo e o Vasco foi muito prejudicado. É verdade. O Botafogo também sofreu. Aliás, até o jogo contra o Sport, que marcaram um pênalti lá, que foi absurdo. A gente brinca lá no Rock Bola, a gente sacaneia muito, tem lá a zoeira e tal, mas obviamente que a gente faz ali a zoeira, pelo papo de torcedor da brincadeira, mas o que aconteceu no Botafogo Sport realmente foi uma vergonha. Ô, Sônia, a gente já está chegando aqui a mais de 1 hora, quase 1h30 de live. Eu queria que você... Eu falei hoje isso no Rock Bola, eu joguei essa pedra lá no Rock Bola, obviamente que foi só uma brincadeira e tal, mas eu falei lá que a Sônia, quem sabe a Sônia não venha para ser presidente do Vasco, de repente uma mulher, precisa ser uma mulher ser presidente do Vasco. Aí fica a pergunta, primeiro, você tem pretensões políticas dentro do Vasco, assim, para ser, quem sabe, presidente do Vasco? E segundo, é possível ser presidente do Vasco? Porque a sensação que eu tenho também é que aquilo ali é uma briga ali de grupos ali que assim, pelo caminho tradicional, ou pelo menos pelo caminho, né, de você subindo degrau por degrau, você não vai conseguir. Você tem que fazer ali politicagem, e aí não é política, é politicagem com um, com o outro. Você tem pretensões e você acha que é possível chegar se você estiver? Olha, as pessoas me perguntam isso a minha vida toda, né? Por causa do meu trabalho parlamentar, né? Você quer vir deputada federal, estadual, senadora? Olha só, eu não tenho pretensão política partidária, nem pretensão de ser presidente do Vasco. Vou explicar a você por quê. Porque eu trabalho com uma área social que eu pretendo transformar em política pública, que é a questão da moradia, né? Eu doar o meu trabalho para o Vasco vai ser sempre um prazer, sempre. Eu não quero ganhar, eu quero contribuir para que o Vasco se torne mais gigante do que ele já é. Então, você me pergunta, Sônia, você seria presidente? Se eu fosse presidente do Vasco, eu teria que me dedicar à questão da presidência 24 horas. E eu não tenho condição, disponibilidade de tempo para isso, entendeu? Então, para fazer uma coisa meia boca, eu prefiro não fazer. Agora, amanhã,
Se convidarem você para ser primeira, segunda vice, como você já foi, será um prazer trabalhar para o Vasco. Você ser convidada para ser uma VP, será um prazer trabalhar para o Vasco. Por quê? Porque eu tenho causas que eu defendo há mais de 18 anos e que eu venho tentando transformá-las numa política pública, e transformando em política pública, o meu tempo vai ficar reduzido e eu não vou trabalhar o Vasco meia boca, entendeu? Então, é só por esse motivo. Na verdade, Sônia, não é um convite, né? É uma convocação, como falou o Luxemburgo da outra vez. É verdade. É o meu caso lá na Vasco TV, quando me chamaram, não tem como dizer que não dá. A gente tem que ir, não tem como trabalhar. Então, se cada um contribuir com um pouquinho, eu acho que a gente transforma o Vasco num gigante maior do que ele é. Por isso que eu digo, vamos largar o ego. Cada um dos candidatos à presidência, larguem um pouco a coisa da função e vamos olhar a instituição. A instituição tem que estar em primeiro lugar, gente. É verdade, é verdade. E eu acho que tem que baixar a guarda. Todos eles têm que baixar a guarda. Eu tive, para você ter uma ideia, Sônia, antes, inclusive, na gestão ainda era do Eurico, eu tive a possibilidade, a oportunidade de conversar com todos os grupos, me dou muito bem, com o Sérgio Frias, é um cara que eu gosto muito. Todos eles, conversei com o Leve, conversei com o Campelo, e antes disso, com o Brant, tal, com o próprio Eurico na época, e o que eu percebi, e na época eu tentava sempre trazer a política do Vasco para um ambiente menos nocivo, para um ambiente do debate, para tentar tirar ali o fator campo. É claro que o fator campo é importante, é claro que o fator campo influencia, é óbvio que, todo mundo fica invocado, todo mundo xinga presidente quando o time perde, ok, mas a gente tem que ser racional, né? No momento de esfriar a cabeça e tal, e ser racional. E eu lá atrás tentei isso, de alguma forma, trazer para esse ambiente, né? Para esse espaço menos nocivo do debate, da conversa. Agora, o que eu percebi é que todo mundo muito com a guarda alta, todo mundo com medo do que, não, mas ele falou nada. Eu, às vezes, conversava com um grupo, aí ia conversar com outro grupo, mas você esteve lá com um grupo, então eles falaram nada, e não falavam mesmo. Eu sei. Né? Então, a sensação que eu tenho é que, principalmente a grande imprensa, e eu também não sou assim, eu não tenho esse discurso de Globo lixo, lógico que não. Já de direcionar, de ter um preconceito de que é um veículo de imprensa adicional, não presta. Não tem esse preconceito. Eu acho que tem bons profissionais e tem profissionais péssimos, como em qualquer outro setor, né? Então, assim, mas o que eu percebo é que se criou esse modelo de pegar e jogar veneno, ou parte da imprensa, ou alguns da imprensa. É uma fórmula, coloca lá e joga o veneno, e aí os próprios vascaínos comem esse veneno e ficam se mordendo ali, porque colocam isso aí, jogam isso para a galera degladiar. Aqui o Cássio Ângelo, aqui, ó, sempre prazer ouvir a doutora. Deixa eu ver aqui, o Luiz Silva, presidente tem que fazer um Vasco forte, não ganha força no Vasco. A galera aqui, parabéns pelo programa, sou um vascaíno admirador da Sônia, muito autêntica. A galera aqui participando demais. Ô, Sônia, são 7h23, a gente mais uma vez batendo um grande papo. É sempre um prazer bater um papo com você, sempre uma satisfação. Mandar um beijo também para sua assessora querida, que a gente sempre se dá muito bem lá, sempre troca ideia, a Lana. Te agradecer mais uma vez a participação, é sempre um prazer. Você não é convidada, você já é de casa, sinta-se sempre à vontade de participar, é sempre um prazer. Falamos um pouquinho de futebol, falamos muito pouquinho. Eu preferi focar na declaração do Castan, porque realmente nos assustou muito, né? O futebol não dá muito para a gente falar muita coisa. O Luxemburgo mudou um esquema, deu uma coletiva ontem dizendo que acreditou no treino que ele viu, ele conhece,
e a coisa desandou, não andou, mas, enfim, queria te agradecer mais uma vez, obrigado pela presença, sempre um prazer ter você aqui, a casa é sua, sinta-se sempre à vontade de fazer, é sempre um prazer. E deixa um recado aí para o torcedor do Vasco. Eu sou um que estou muito desesperançoso. E olha que eu sou um cara que eu sou otimista pra caramba. Agora eu estou focando no futebol feminino, que as meninas só nos dão orgulho, tá ganhando todas. Estou muito desesperançoso, estou muito chateado. Como eu te falei, participo de todos os grupos aí, de Salgado, de Leven, todo mundo. E eu vejo todo vascaíno saindo na porrada com vascaíno, o que para mim é triste. Assim, é triste, é inaceitável. Isso é inaceitável. Para mim, não dá. Então, assim, deixa um recado para o torcedor vascaíno aí, de repente, quem sabe, me convença a acreditar mais uma vez, porque está difícil. Então, vamos lá. Eu acho que a gente precisa, de hoje a domingo, fazer uma campanha. O Luxemburgo convocou a torcida do Vasco a se manifestar através das redes sociais, porque, infelizmente, a gente não pode entrar em São Januário, né? Então, olha só, que tal você, vascaíno, esqueçam, por favor, de hoje até domingo, os partidos políticos, né? Os presidentes que vocês apoiaram. Vamos focar no clube, vamos focar nos jogadores. Que tal um movimento nas redes sociais onde os torcedores mandem mensagens para esse elenco, incentivando eles a colocar o coração na chuteira? Eu acho que isso modifique muito a realidade. Vocês lembram quando o Atlético estava para cair, que a torcida entrava em campo e gritava, eu acredito? Verdade. Então, eu acho que... Próprio Fluminense. Tinha 99% de chance, é verdade. Exatamente. Então, nós precisamos fazer um movimento do eu acredito e mandar mensagem para essa equipe, para que essa equipe acredite e entre com o coração na chuteira. Eu acho que é isso que precisamos fazer hoje para ajudar o Luxemburgo a atingir o objetivo dele, que é não deixar o Vasco ser rebaixado. E aí depois é outra história, né, Sônia? Aí depois é outra história, exatamente. Aí é verdade. O Mauro Magliano aqui, precisamos de mais representatividade no Vasco. Parabéns, doutora. Muito obrigada. Paulo Roberto aqui, desculpe, Carlinhos, mas essa situação das correntes do Vasco só irá começar quando eles se encontrarem em São Januário, sentarem à mesa e conversarem sem intermediários, também acho. Também acho. Olho no olho. É isso, Sônia. É isso. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. Quero mandar um beijo grande para todos os torcedores do Brasil e de fora do Brasil. Tem 2 torcedores que eu tive a oportunidade de conhecer, que estão fora do Brasil. É o Marcelo e o Jailson, são pessoas que sempre me acolheram fora do Brasil de uma forma muito carinhosa. E dizer para as pessoas o seguinte, gente, aceitem as mulheres no futebol, porque nós somos uma peça importante no contexto geral do futebol. Muito obrigado, e eu estarei sempre aqui ajudando o Vasco da forma que eu posso. É isso aí. Obrigado, Sônia, e a você também que participou. Obrigado a você que participou, que mandou pergunta, que comentou. Comentários babacas a gente não dá ideia. Vocês sabem como é que é, porque aqui é o rock, bola, pop, bola, continua. A gente fala sério, mas a gente também sabe zoar. Então, obrigado, até a próxima, que será na próxima quinta-feira. E é isso. Aqui é Vasco, sim, senhor. De Vascaíno para Vascaíno. Um grande abraço. Fui. Até a próxima semana. Beijo, Sônia! Beijo grande.